Olá, antes de apresentar a convidada de hoje, eu quero te lembrar de você acessar o link da Amazon, que vai te levar direto ao meu romance, Uma Fuga para a Felicidade. E a convidada de hoje vem direto da Bahia, com calor de 27 graus, e aqui eu estou com uns 10, 12 graus, por isso a diferença de roupa que nós estamos. É a fisioterapeuta Lívia, e ela vai abordar o tema saúde da mulher. Tudo bom, Lívia? Como vai? Tudo bom, Rosane? E você? Como é que tá? Tudo jóia. Então, de que maneira tu pode ajudar essa mulher que está em casa nos ouvindo, ela se cuidar mais, ela se perceber mais, observar os sintomas, buscar ajuda? Tem esse novo método, já é antigo, mas pouco ainda, eu acho que tem poucas pessoas que trabalham, a microfisioterapia, tô certo? Sim, hoje eu percebo muito no meu consultório que estão chegando cada dia mais mulheres, né, preocupada com a história familiar, preocupada com alguns enlaces que não conseguem resolver, né, com alguns sintomas que elas não entendem, que o autocuidado não é só a gente chegar e fazer o cuidado de uma pele, que também é muito bom, mas também a gente cuidar da nossa saúde, né? Buscar por que aquele corpo entrou em uma disfunção. Então, a microfisioterapia, ela vem justamente para isso, para reorganizar o corpo, né, dessa mulher, passando uma informação de que ele pode se auto-recuperar. Então, a microfisioterapia, ela tem 20 anos aqui no Brasil, né? É uma Olha técnica só. nova quando a gente para assim para observar, e eu falo que ela é uma técnica complementar para qualquer área, para psicologia, para a parte médica, porque ela vai estimular com toque, né, no corpo, a autorreparação do corpo. Então, a gente tem um poder de se autorreparar. Só que, às vezes, as coisas que a gente vai passando na vida, a gente vai perdendo essa capacidade. E eu falo que, assim, a gente está resgatando muitas informações antigas, que antigamente a gente cuidava através do toque, através de erva, através de um óleo essencial, né? Que a gente extraía de uma planta. E a gente está retornando isso aí, né? A gente está deixando mais a parte medicamentosa para ir para um cuidado desse, de ir para o psicólogo para poder ser ouvido e ter uma orientação de como conduzir algo, como também a gente procurar ervas, o toque, todo esse processo de informação. Eu falo que é uma mudança, né, da medicina hoje. Então, para a pessoa entender que está nos escutando, como é que seria? Dá um exemplo prático, alguma questão da saúde da mulher que tu trata. Vamos trazer alguns Bom, exemplos, assim? antes da gente, né, falar alguns exemplos que aparecem muito no meu consultório, eu gosto sempre de falar o que é a microfisioterapia, né? Ela é uma técnica de terapia manual. Então, eu vou utilizar o toque para buscar informações no corpo do paciente que levaram ele a ter uma disfunção, né? Que levaram a ter um sintoma. O que é que aparece muito no meu consultório? Mulheres que querem engravidar e não conseguem, já fizeram várias inseminações, já fizeram vários tratamentos, e o médico fala assim: tá tudo normal com o seu corpo, com o seu marido também. A gente vai ter que procurar um psicólogo, a gente vai ter que procurar outras técnicas para a gente saber o que é está acontecendo no seu corpo. Ou, às vezes, a mulher chega com endometriose, quadros menstruais muito intensos, e aí ela vem para a micro para a gente buscar, através desse toque, através dessa informação, né, que tudo que a gente passa fica registrado no corpo. E a pele é o nosso órgão maior que a gente tem, então tudo fica registrado na pele. Então a micro ela vai buscar através desse toque a causa que levou o paciente a ter uma disfunção. E aí a gente passa essa informação para o paciente, né, do que foi que aconteceu, quando foi, e a gente encaminha, na maioria das vezes, para o psicólogo para que ele consiga, né, trabalhar aquilo ali de uma forma mais pontual, né, para conduzir aquela informação. E assim, chega a quadros de dores de cabeça, chega de dores de estômago, que já fizeram vários tratamentos e não tiveram melhora, aí vem para micro para a gente saber o que foi que aconteceu, que ficou tão indigesto para essa pessoa e ela gerou uma dor no estômago, né? Pois é, e aí como é que funciona? Tu toca, por exemplo, tá com dor de cabeça, tu toca na cabeça para identificar o que está acontecendo, como é que é na prática isso? Como é na prática? O paciente chega para mim, traz um sintoma, digamos, uma dor de cabeça, como você trouxe. Eu vou posicionar a mão, vou procurar um bloqueio de movimento. Quando a gente tem esse bloqueio de movimento, é porque o local
ele está afetado, ele tem uma disfunção ali. E aí eu vou buscar, né, no nosso corpo, qual foi o órgão que entrou em disfunção que está gerando essa dor de cabeça, porque se a gente parar para observar, é um sintoma, não é? O que está levando ele a apresentar esse sintoma? Então, a gente vai buscar no corpo qual é o órgão que está em disfunção e a gente segue mapas, né? A microfisioterapia, ela surgiu de 2 osteopatas, que eles começaram a atender pacientes e observava assim, que ele atendia, fazia as manipulações e o paciente retornava, e sempre com recidiva. E aí eles começaram a buscar e fazer relação daquele sintoma com o órgão, e eles davam o estímulo e o paciente melhorava. Então, a gente busca através do que o paciente traz de queixa, que pode ser algo emocional, como ansiedade, como um quadro depressivo, pode ser uma queda. Você está andando e do nada vira o pé, e aí você fica tendo entorses recorrentes, ou pode ser químico. O paciente está fazendo um tratamento a longo prazo de quimioterapia, de antibiótico, que leva a uma dor no estômago, que leva uma desbiose de intestino, e aí ele chega com esse sintoma. Então, a gente vai buscar o que foi que levou esse corpo a entrar em disfunção. Porque, às vezes, eu sou exposto a um antibiótico e eu desenvolvo a desbiose e você não. Por que o meu tecido está tão fragilizado e o seu não? Por Se quê? temos a mesma idade. O que acontece? Existe a epigenética, né? Existe o ambiente externo. A sua história de vida é completamente diferente da minha. Eu estou em um lugar quente, você está em um lugar frio. Eu tenho uma herança genética de um tipo de população, você tem de outro. Eu estou trabalhando, digamos assim, em um trabalho que eu não gosto e você é feliz no seu trabalho. Então, assim, não é o que a gente toma, não é o que a gente está consumindo só. Existe a parte da epigenética, existe o ambiente, né? Que a gente fala na micro que existem as lesões que são sofridas, né? Que é o ambiente que faz a gente ficar machucado. Existem as que são geradas, que são de heranças, né? Que são coisas que a gente está gerando e está ficando doente. Então, assim, eu gosto sempre de entrevistar esse paciente, fazer avaliação, buscar como é que está esse ambiente. Porque não adianta eu pegar o peixinho, limpar o peixinho e botar ele de novo no aquário sujo. Ele vai sujar tudo de novo. Sabe aquele paciente que você faz a terapia, ele sai ótimo daí, na outra sessão, quando ele volta, você fala assim, deu 2 passos para frente e um para trás. Uhum. É um ambiente que precisa ser cuidado, né? Então, a gente vai cuidar, vai passar essa informação, porque na micro dá para a gente identificar se é uma coisa cultural, se é um trabalho que ele está insatisfeito, porque assim, não vai sair, é um trabalho, mas vai sair algo de insatisfação. E quando a gente acha algo relacionado a fígado, né, que é esse processo de insatisfação, irritabilidade, de raiva, dificuldade digestiva, então a gente vai contextualizando, né, chegando ao que está levando esse paciente a ter uma disfunção. É o Olha que toque, interessante. mas também é você contextualizar, você saber que aquele órgão tem uma emoção, que ele tem alterações, né, hormonais, alterações fisiológicas, e você vai estudando e passando essa informação para o paciente. Então, é um atendimento muito amplo, né? Eu falo que às vezes é difícil a gente falar da micro. Eu falo assim, sempre para a pessoa experimentar, né? Porque é bem diferente. E me diz uma coisa, a pessoa que tem muita queixa de dor na coluna, Qual é a principal função da nossa coluna? Sustentar, sustentar a não é? coluna. Não é? Se a Uhum. paciente tem dor na lombar, as vértebras da lombar não são as maiores? E Ela está aí? sentindo sem apoio, ela está sentindo sem sustentação, tipo assim, eu preciso aguentar isso tudo aqui, mas eu estou ficando sem força. Se você começar a buscar a epigenética dessa paciente, ela pode estar passando por uma situação de que o marido não está apoiando ela, que ela se sente sozinha, desamparada. Só que pela medicina germânica, a gente traz a informação que todo o processo de dor, ósseo, muscular, articular, tem um fundo de um processo de desvalorização e impotência. Ela identifica aquele conflito,
mas ela é impotente, ela não consegue fazer o movimento para mudar aquilo ali. E aí gera Interessante. aquela dor. Aí a gente chega na lombar do paciente, identifica onde está esse bloqueio, porque na hora que a gente passa a mão ela não desliza, ela não permite um movimento suave. E aí a gente vai buscar o que foi que aconteceu primeiro, qual foi o órgão que levou aquela lombar a desenvolver aquela dor, porque em um tecido embriológico, né, que a micro é um estudo embriológico, o mesoblasto, ele é o último que se forma, não é? A parte muscular, ela só responde. O nosso cérebro que passa aquela informação, não é isso? E o braço mexe, a cabeça mexe. Então, ele só sofre. Ele não é o que causa, ele só sofre. Então, essa informação traga o paciente, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, ai, saí tão assim da sessão de micro, ai, aquilo ali é misticismo. Não, não é misticismo. É que a gente precisa saber que a informação está no nosso corpo e que a gente pode buscar. Eu, você, qualquer pessoa pode buscar isso. A gente, às vezes, não acredita no nosso potencial. E aí, às vezes, a gente precisa de um suporte meu, seu, de outros terapeutas, de um médico, que medicamento no lugar e da forma correta faz bem também, entendeu? Então, assim, a gente que vai perdendo essa noção de que a gente pode se autocurar. E a micro, ela vai estimular para que você se autorregule, para que aquele paciente volte ao funcionamento normal, né? Aí tu identifica o problema, encaminha para uma avaliação com um profissional da área da psicologia para tratar essas questões, para identificar, no caso da coluna que a gente está falando, o que está acontecendo nessa vida da pessoa e quantas sessões ela precisa de microfisioterapia para melhorar essa coluna. A micro, ela, no máximo, são 3 sessões para aquele sintoma, né? O paciente chegou com a dor na coluna, eu vou identificar, eu vou buscar e vou fazer o processo de correção. O que é que eu gosto sempre de falar? O primeiro atendimento é uma avaliação muito mais profunda. E a gente vai fazendo as correções dos bloqueios que a gente identifica. A segunda sessão, ela é complementar. A gente só vai achar o que faltou naquela primeira. Porque tem coisas que não acontece do dia para a noite, que são coisas de geração, são coisas lá da parte gestacional que a gente vem carregando e que, se a gente mexer em muita coisa, é muito forte para o paciente as informações que a gente vai estar passando, tanto tátil quanto verbal. Só que nem todo paciente dá para a gente passar informação verbal. Então, eu pego, anoto todas essas informações, pergunto se ele está fazendo acompanhamento com algum psicólogo, passo essas informações para o psicólogo, porque ele vai ter ferramentas para estar trabalhando esse paciente melhor do que eu. Porque a minha função é passar a informação corporal. A verbal eu passo para o psicólogo e ele vai trabalhando. O que acontece muito no meu consultório? Conflito familiar. Às vezes aquela mulher não está conseguindo engravidar porque ela foi a primeira filha e o pai queria homem. Primitivamente, o pai quer o quê? Um filho homem, porque quem é que leva o nome da família antigamente? O homem, não é? E aí vem uma filha, ele gera um processo de impotência, essa filha começa a desenvolver energia masculina e tem dificuldade de engravidar. Eu passo a informação corporal através do toque, através do estímulo tátil, para que aquele corpo se autorregule e encaminho para a psicóloga, porque quem vai conseguir trabalhar com isso melhor é ela. Uhum. Começa a observar mulheres que têm dificuldade de engravidar, pergunte qual é a posição de filha, né? Geralmente são as primeiras. Uhum. E aí tu acha que é mais difícil por isso, por esse fato, pelo simples fato de ser a primeira, e quais são outros componentes que pode também estar dificultando essa gravidez? Insegurança. O marido e a mulher não estão na mesma frequência. O marido já tem um filho de outro casamento e está casado com ela e ela quer ter um filho, só que o marido não está naquela frequência porque já tem um filho. Ou até, assim, de entendimento, né? Assim, não estão se entendendo bem, mas ela quer ter um filho, aquela coisa assim, né? Sim, aí às vezes as pessoas falam assim, ai, por que pessoas que
estão na rua, engravidam assim, a criança nasce, porque era para aquela criança vir, ela tinha um propósito, mas aqui o seu é diferente. Precisa de um contexto, precisa de uma relação boa com seu marido, vocês devem estar caminhando junto para que aquilo ali tenha concepção, porque a gente traz informação no nosso corpo antes da concepção. Quando a gente forma o nosso óvulo, a gente não tem uma história ali dele? Sim. Não está na formação celular aquilo ali? Então, se você não está bem na formação dos seus óvulos, dos folículos dominantes, para que tenha um folículo bom, se você está em um quadro de estresse, de insegurança no seu casamento, você não vai formar um óvulo bom. Isso aí vai caminhando, caminhando, e quando você chega em uma micro, em uma constelação, em qualquer outra técnica dessa integrativa, você vai identificar que tem coisas que vieram de lá. Quando você pergunta à mãe dessa paciente, a mãe era insegura, tinha medo, o marido traía, e ela ficava com medo de ficar sozinha. E aí essa filha vem com esse medo de ser traída, algo do tipo. Uhum. E aí, como é que eu caminho? Só dando estímulo para que aquele órgão que ficou fragilizado com aquela história se autorregular. E aí eu passo para a psicóloga para ela trabalhar esse contexto familiar, não é? Tu já vai com o diagnóstico pronto para ser tratado ali no consultório da psicóloga. Eu anoto tudo, mando mensagem para a psicóloga, ó, o paciente chegou com queixa tal, e durante a micro eu identifiquei uma disfunção de tal órgão, só que a leitura desse órgão quer dizer isso, isso e isso, que é responsável por tal função. Veja se, quando você atender esse paciente, o que é que você consegue buscar de informação com relação a essa família. E aí já é um caminho que facilita para o psicólogo. Às vezes aquele paciente travou em uma terapia e não consegue mais caminhar, acabaram as ferramentas. Aí o psicólogo muitas vezes manda para a gente fazer micro, para ver o que é que organiza, para ver o que é que coleta, né, no subconsciente desse paciente, para que ele caminhe. Porque 5% do nosso corpo, do que a gente lembra, é consciente. 95% é subconsciente. Então tem muita informação que é guardada aí que a gente nem lembra, né? Que a gente Sim, precisa continuar vivendo. Tu já tratou alguém com fibromialgia? Ó, fibromialgia não chega muito para mim. O que é que hoje chega bastante para mim são mulheres que querem engravidar. Eu já atendi umas 2 pacientes com fibromialgia, mas foi mais com acupuntura, né? Mas, quando a gente para observar o paciente com fibromialgia, ele precisa de um atendimento multiprofissional. Porque tem disfunções hormonais, tem disfunções psicológicas e emocionais, tem traumas familiares, precisa ser suplementado, precisa cuidar desse intestino. Então, assim, só a micro vai ajudar? Lembra que eu falei no início que a micro ela é complementar? Ela vai complementar o seu tratamento, o tratamento de um médico, porque é uma outra via de informação. Então, assim, o paciente com fibromialgia, eu preciso parar, ouvir a história dele, avaliar de uma forma muito mais aprofundada, né? Cuidar desse intestino. A maioria dos nossos hormônios são produzidos no intestino. Não adianta eu passar uma informação tátil, você uma informação verbal que precisa ser absorvida pelo corpo e aquele intestino está inflamado, ele não vai estar absorvendo nada. Porque a relação cérebro-intestino é gigantesca. Então, eu entro sempre com o processo de desinflamação intestinal, junto com a nutricionista, desinflama esse paciente, depois fala assim, agora você vem para micro. Como é que esse paciente inflama? Alimentação. Diretamente é isso. É a alimentação que inflama os órgãos de um ser humano. Alimentação. A maioria das vezes. Então, excesso de comida, excesso de açúcar, excesso de carne, excesso de leite, excesso de glúten. Se a gente parar para observar, estamos vivendo em um mundo industrializado. As pessoas estão descascando menos e desembalando as coisas mais, pela praticidade das coisas. Hoje, quando a gente para observar, nós mulheres saímos de casa,
temos uma demanda longa de trabalho, damos conta de filho, marido, paciente que liga várias vezes no dia, e aí a gente às vezes não tem tempo de comer direito. Ou não Só tem tempo de descascar para preparar um alimento saudável, né? aí às vezes come no carro correndo. E aquele produto industrializado, ele não tem uma molécula compatível com as nossas células e aí vai demandar mais esforço e vai gerar processos inflamatórios no nosso corpo. Hoje a gente consome um monte de coisa que tem glúten. Glúten é sintético. Inflama. O leite que a gente consome hoje não é leite, gente. Ele passa por tanto processo químico. Eu estou falando, eu estou usando todos os dias água com sal integral. Aí viraram para mim e falaram assim: ah, mas não aumenta a pressão? Não, o que aumenta a pressão são justamente os produtos químicos que fazem o refinamento do sal, que é o ferrocianeto, ou outros compostos que fazem a pressão aumentar. A gente não tem sódio e potássio, não precisa estar esse equilíbrio de um com o outro, quando a gente consome um sal bruto, sem princípios químicos, a gente vai estar estimulando, vai melhorar as nossas células, a parte respiratória, a gente vai ficar mais disposto. Então, assim, a gente precisa voltar a pensar que antes é o que come, o que a gente passa de emoção, né? As nossas É tudo emoções, junto, saber né? lidar. Corpo, mente e espírito. As pessoas estão desancoradas na fé, não acreditam em nada, não tem fé em nada e por aí vai tocando. Não cuida do corpo, come qualquer besteira, extrapola, dorme pouco e por aí vai. E Até todo o humor muda, né? Até o humor muda dependendo da alimentação, do que tu come. serotonina é produzida no intestino, dopamina é produzida no intestino. O humor é o primeiro que vai embora. Se a gente parar para observar o número de crianças que estão vindo com autismo e comendo besteira, a primeira coisa que faz com criança com autismo é ajustar a alimentação. O meu filho, eu fiz esse processo de dieta com ele, ele melhora muito. Mas Lucas come besteira, de vez em quando come. E eu já observo uma alteração cognitiva nele quando ele faz isso. Só que eu tenho Interessante. consciência. E quem não tem? Para mim já é difícil, porque segurar uma criança de 8 anos para não comer um brigadeiro, não tomar um Nescau, que o refrigerante eu consegui. Mas eu trago essa consciência para ele. De tipo, filho, você sabe que isso faz mal. Você vai querer comer? A mãe queria um pouquinho. Eu disse assim, tá, tudo bem. Aí depois, quando ele vai no banheiro, ele fala assim, ah, mãe, eu comi besteiras, assim. Mas você precisa ser responsável também pelo que você escolhe para comer. Mas fala dessa relação do intestino saudável. O que que tem a ver com a função geral da pessoa, assim, né? Funcionamento da pessoa, como é que seria? Existe, nós temos nervos internos que fazem essa comunicação entre o cérebro e o intestino. Se você tá com seu intestino inflamado, você pode ter quadros de diarreia, quadros de constipação. A primeira coisa que eu pergunto ao meu paciente quando ele entra: como é seu intestino? Ah, eu sou constipado. A maioria das mulheres fala: ah, eu sou constipada. Aí eu falo assim: você consome leite? Ah, consumo. Não, eu não bebo leite. Assim, mas você come pão? Você come bolo? Você toma. Porque assim, às vezes a pessoa pensa que é o bebê leite, mas são os derivados do leite, são produzidos alimentos. Aí geralmente tem esse consumo. Nosso intestino, ele produz a maioria dos nossos hormônios. E se você está com ele inflamado, esses hormônios eles vão estar alterados. E aí junta com processos de estresse, a suprarrenal desorganiza, e aí o cortisol sobe. E aí entra uma bola de neve de disfunção hormonal. Nosso corpo, principalmente nós mulheres, nos movimentamos, levamos a vida através dos nossos hormônios, principalmente da nossa menstruação. Se a gente não cuida do nosso intestino, a gente vai ter harmonia em quê? Em nada. A gente vai ter alteração menstrual, alteração de humor, vai ter cansaço. Hoje as mulheres andam assim, ó,
Ai, tô tão cansada, tudo inflamado, as células inflamadas, não tem oxigenação, as mitocôndrias não funcionam direito e por aí desorganiza. Então, a Tudo primeira pela alimentação, então. A alimentação coisa errada. é probiótico, as pessoas não usam, as pessoas não sabem nem para que serve um probiótico. Toma antibiótico de forma desregulada, toma o antibiótico e nem sabe que precisa usar um probiótico depois desse uso do antibiótico, porque antibiótico não tem processo seletivo, ele mata o que vier. É ruim usar antibiótico? Não, tem horas que é necessário, mas com cautela. No interior, vende antibiótico assim, ó, qualquer pessoa compra. Sim, sim. Hum, E aí, mas, depois, a pessoa começa a ter várias alterações devido a esse uso desregulado. E aí, quando a mas gente então, vai buscar na micro, a gente consegue identificar que tem uma disfunção de intestino. hum. E aí tu pede para ela mudar a alimentação, o que mais tu pede para ela fazer? Encaminham para a nutricionista para que ela faça um ajuste alimentar desse paciente, que passe um probiótico, que faça um protocolo de desinflamação desse paciente, para depois ele voltar para mim, para que eu veja o que é que eu vou achar de disfunção, que não adianta eu passar a informação se o corpo dele está inflamado, ele não vai absorver nada. Hum, Às vezes a pessoa começa a se alimentar e quando vai fazer um exame está desnutrido, porque não está absorvendo nada. Aquele intestino, ele só solta, ele não absorve nada. Por que a gente tem um intestino tão longo? Porque tem camadas de absorção em cada um dele. hum. E aí o paciente está com a diarreia, desce ali e não absorve nada. E nem produz hormônio, nem nada. Então, assim, eu falo que sempre buscar primeiro ajuste alimentar e depois a gente vai intercalando outras coisas. Hoje tem várias técnicas e vários aparelhos que trabalham nesse processo de desinflamação, de ajuste. Agora, é um retorno para antigamente. Antigamente as pessoas faziam o que muito? Dava remédio de verme, né? Ah, Tá, é verdade. tá voltando. Tá voltando isso. Você chega, às vezes, em alguns médicos de saúde integral, eles desparasitam o paciente antes de fazer qualquer coisa. Hum. É uma mudança na saúde. Eu acredito que é um boom na medicina. Está mudando as coisas. Estão sendo reinseridos outros conceitos mais antigos. Está sendo aceita uma técnica mais nova, com olhar de complementação, não digamos assim, competição, né? Então, eu te acrescento, você me acrescenta muito, eu vou acrescentar para o médico uma informação que ele não tem um conhecimento sobre como buscar aquilo ali. E a gente vai olhando o nosso paciente como um todo, né? Não desmembrando ele, porque não tem jeito. Pois é, e assim, Lívia, tu falou então assim, a questão da alimentação, que é algo importante, a questão da saúde emocional, lidar bem, ver como é que tu está situada no tempo, no teu espaço, na tua família, no teu trabalho, e que mais, assim, tu acha que é importante essa mulher que está nos escutando observar, ficar atenta? Como ela lida, né, com essas emoções, como ela lida com as coisas que vão acontecendo no dia dela. Eu falo muito para as minhas pacientes e pergunto assim: qual é o tempo que você está tendo para você? Eu estou atendendo uma grávida, ela já está para ter neném. E eu cheguei e falei assim: qual é o tempo que você separou essa semana para fazer algo para você? Ela, eu vou fazer o quê? Eu disse assim: uma unha, um cabelo, uma massagem, descer e sentar ali na pracinha e respirar, porque você precisa se reconectar, você e seu bebê, para que ele chegue bem, para que ele perceba que chegou o momento dele nascer. E isso estava em um contexto de, tipo, o filho brincando, bagunçando tudo, o marido ajeitando outras coisas, a mãe fazendo outras coisas na cozinha, e ela desesperada, estressada. Então, assim, o autocuidado
É a gente juntar essas esferas e também a gente cuidar do nosso corpo, né? Eu gosto de cuidar da parte estética, não tem problema nenhum, contanto que você faça e se sinta bem, mas tem que separar um horário na sua agenda para cuidar de você. Eu queria. Tô guardando, eu falo muito assim, eu tô guardando tal roupa para quando tiver um evento. Não, usa logo. Pode ser que nem aconteça o evento, ou pode ser que mude, sei lá, o tempo fique diferente, você não possa usar aquela roupa. Verdade. Outra coisa que é super importante, que você falou, autocuidado, ter um tempo para si mesmo, desligar o botão do mundo lá fora, de tudo, e ter um tempo para si. Mas eu não tenho tempo, mas tem que arrumar esse tempo, porque tudo começa contigo. Se tu não tá bem, as pessoas à tua volta também não vão estar bem, né, Lívia? Então, essas tuas dicas foram riquíssimas, eu adorei, vai ajudar muitas pessoas a refletirem sobre isso, o que estão fazendo com a sua vida. Ainda mais agora, em tempo de pandemia, as pessoas ansiosas, estão assim com compulsão alimentar, perdidas, sem saber o que fazer. Vamos parar com tudo. Vamos parar e ver o que se pode fazer. Tem que fazer alguma coisa. Tem que Essa fazer. compulsão vem porque quando a gente come muito, a gente quer o quê? Guardar, né? É o medo da falta. O que é que aconteceu muito nessa pandemia? As pessoas ficaram com medo de faltar dinheiro, de faltar trabalho, de faltar saúde, e aí foi desencadeando um monte de quadros de ansiedade, de compulsão, pelo medo da falta. Então a gente precisa estar cuidando disso. Às vezes as pessoas começam a engordar porque está comendo em excesso, com medo de. Porque passou há um tempo atrás ou em outra vida, por uma situação que passou fome, e aí come muito. Interessante isso. Muito interessante, Lívia. É um outro olhar, né, por trás. Os nossos órgãos, eles falam por si, porque eles entram em disfunção. É só a gente parar e observar por que está acontecendo isso. E aí é como você falou, se eu não estiver bem, o meu filho não vai ficar bem, o meu marido não vai ficar bem. Eu posso desorganizar o meu filho, porque a gente sabe que uma criança está no campo energético da mãe até os 7 anos. Então, muitas vezes você passa por algo e seu filho que tem um sintoma e você não sabe porque veio aquela febre, o menino estava tão bem, você que passou Absorveu. por algo. Sim, o campo é aberto de criança. E ele recebe aquilo ali porque ele não tem julgamento, então tudo que vem. Só que o filtro de criança é muito bom. Aí eles não ficam tão doentes assim, mas eles acabam absorvendo isso tudo. Então a gente precisa estar cuidando do que a gente traz para casa. Isso vai acrescentar em quê, né? Lívia, e assim, ó, o que tu diria para encerrar esse nosso bate-papo, para quem está nos escutando? Qual é a mensagem que tu deixa de todas essas coisas maravilhosas que tu já colocou aqui para nós? Eu acho que nós mulheres a gente precisa olhar para o que vai fazer a gente feliz, para o que vai deixar a gente bem. Se é um corpo bonito, tudo bem. Se é você ter paz em casa, tudo bem. Se é ter harmonia. Então, assim, buscar o que é que está te faltando. As pessoas estão tendo muito processo de falta. Busca o que é que está te faltando e enche o seu copinho. Às vezes a gente bota para o outro encher nosso copinho e a gente é responsável pelo copinho, né? A gente que vai enchendo o nosso copinho de amor, de autocuidado, de paz. E aí a gente só vai traindo, né, essas pessoas boas. Então a gente precisa encher nosso copinho, encher nosso corpo, né, de amor, de aceitação, de carinho, de se abraçar, né? Legal, Lívia, que legal, muito contente de fazer esse bate-papo contigo. Eu quero te agradecer muito por essa oportunidade de trazer tanto conhecimento aqui para a gente. Um Ah, grande, grande abraço para ti, Lívia. eu que agradeço, foi muito bom, eu fico muito feliz de trazer, né, esse outro olhar sobre sintomas, doenças, e eu acho que a gente desperta um pouquinho a atenção do outro para esse novo olhar, né? Então, estou aqui sempre que precisar, eu gosto sempre de conversar sobre essa área nova, né? E eu que agradeço esse convite, foi muito bom. Acredito que a gente vai ajudar muitas mulheres, sim, Com né, a certeza, despertarem. com certeza. Um beijão para ti, Lívia. Muito obrigada. Eu que agradeço. Beijo.